Olá pessoal, graça e paz a todos, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca e estou aqui para mais um review. Hoje, review da coleção Arminianismo, uma publicação da editora Reflexão. A editora Reflexão é a maior editora arminiana do Brasil. Eu quero agradecer e parabenizar o pessoal desta maravilhosa editora que tem publicado excelentes obras para o público arminiano. Nós aqui do Brasil sentíamos falta de uma editora séria que pudesse publicar diversas obras dentro da linha arminiana. Claro que as editoras aí que nós temos que trabalham a linha pentecostal também publicou maravilhosas obras dentro da linha arminiana, mas a editora Reflexão, ela é 100% arminiana, então a gente tem excelentes publicações. Então a gente deixa aqui nosso agradecimento e também nós parabenizamos essa maravilhosa editora. Bom, eu tenho aqui a coleção Arminianismo, que eu adquiri alguns meses atrás. Ela é formada por 7 livros, tá? Eu comprei a coleção completa. Inclusive a editora Reflexão, ela está lançando uma nova coleção com alguns livros novos, né? Então, se você estiver interessado aí, tem o site da editora Reflexão que está aparecendo aí na tela deste vídeo e também na descrição do vídeo, tá bom? Então eu estive adquirindo essa coleção que vai trabalhar os 5 pontos do arminianismo. Então são 5 livros que vão trabalhar os 5 pontos do arminianismo e mais 2 livros com temas específicos que envolvem a teologia arminiana, tá bom? Então eu vou apresentar um pouquinho de cada um para vocês conhecerem essa coleção. Olha só, o primeiro livro é O que é Teologia Arminiana, do Wellington Mariano. O segundo livro, Eleição Condicional, do Tiago Titilo. O terceiro livro, Depravação Total, Carlos Kleber Maia. O quarto livro, Graça Resistível, do Zílio Rodrigues. O quinto, Expiação Ilimitada, do Carlos Augusto Vailate. O sexto, Perseverança dos Santos, esse nome aqui ainda eu não consegui ainda a pronúncia certinho, tá? Mas Kate Stalin, ou Stalin, não sei. E o sétimo, Pelagianismo e Semi-Pelagianismo, do Ivan de Oliveira. São livros relativamente concisos, tá? Mas aqui a gente tem cada livro trabalhando o tema específico do título, tá bom? Então, vou mostrar para vocês um pouquinho de cada um. Vou começar aqui com o livro O que é Teologia Arminiana, do Wellington Mariano. Vocês conseguem comprar também esses livros, cada um separadamente. Não necessariamente você compra aí a coleção inteira, mas você também consegue comprar eles separadamente, tá bom? Lembrando que é uma publicação da editora Reflexão. É um livro capa brochura, como vocês percebem. Cada exemplar da coleção segue uma postura concisa, porque ele vai trabalhar exclusivamente o tema. Então, esse livro vai trabalhar o que é teologia arminiana. Olha só, capa brochura, sempre vem com essa orelhinha aqui de marcação de página. A gente tem aqui uma informação, a folha de rosto, ficha catalográfica, que é padrão em todos os livros. Então aqui a gente tem uma parte de dedicatória, a parte de agradecimentos, e aí a gente tem um sumário. Como eu disse, esse livro aqui ele tem poucas páginas. Cada exemplar não vai ser tão exaustivo, porque cada exemplar trabalha um tema. Então aqui a gente vai ter o prefácio, introdução, que é o arminianismo, total depravação, a todos a expiação, feitos livres pela graça para crer, condicional eleição, segurança em Cristo, a conclusão é a biografia, tá? Então, é um livro que vai trabalhar de uma forma introdutória o que é a teologia arminiana, o que é a visão arminiana. A folha é aquela, né, o material da folha é aquele material meio amarelado. A letra é uma letra confortável para leitura. Então a gente tem aqui primeiro um prefácio, uma introdução do próprio autor. Então uma introdução falando um pouquinho a respeito do livro. Nosso amigo pastor Wellington Mariano. E aqui a gente já entra no primeiro capítulo, o que é o arminianismo.
Então, para você que está começando a estudar e quer conhecer a visão arminiana, essa coleção é recomendada para você. Porque aqui você vai ter uma linguagem de fácil entendimento e os temas ligados à teologia arminiana estão de forma separada em cada exemplar. Então aqui a gente tem uma explicação já de cara sobre o que é o arminianismo. Depois ele traz uma explicação também sobre quem foi Jacó Armínio, a questão dos remonstrantes, a questão do Sínodo de Dort também, ele vai trabalhar os 5 pontos do arminianismo, tudo separado, olha só. Então é um livro que vai te ajudar muito. Inclusive tem uma parte também um pouco bíblica, né, para estar trazendo a explicação dos pontos dentro da Bíblia, tá bom? Então é um livro muito interessante, ele traz uma argumentação de fácil entendimento. Vocês sempre encontram abaixo do conteúdo do livro, com uma letra um pouco menor, vocês encontram notas explicativas, tá? E também algumas referências de livros que ele tirou, algumas informações, isso é fato, né? Ele vai desenvolver o tema de uma forma muito clara. Olha só, a expiação ilimitada é, portanto, a ideia bíblica que Jesus morreu por todos os homens, sem exceção alguma, está expressa no artigo 2 da remonstrância. Então ele traz o artigo, traz as referências bíblicas de cada tema. Então é um livro geral sobre o arminianismo, tá bom? Vai trabalhar os pontos do arminianismo, como a gente viu no índice. Ele finaliza com uma conclusão. Olha só, o arminianismo é o sistema soterológico defendido por várias igrejas e denominações, tais como a Igreja Metodista do Brasil, metodistas wesleyanos, a gente tem a Igreja do Nazareno, batistas gerais, assembleianos, etc., pentecostais. Então aqui a gente tem 64 páginas, ele finaliza aqui com uma bibliografia e é o conteúdo do primeiro livro. Como eu disse, o objetivo dele é apresentar um resumo geral, trazer aqui uma análise introdutória sobre o que é a teologia arminiana. Então deixa eu pegar o segundo livro. O segundo livro vai ser sobre, vamos pegar aqui o Depravação Total. Então aqui a gente tem o segundo livro dessa coleção, do Carlos Kleber Maia. A diagramação é um pouco parecida, né? A página muda um pouquinho as cores, a gente tem essa orelhinha de marcação de página. O início é bem parecido, tá, pessoal? A gente tem uma ficha catalográfica da editora Reflexão, agradecimentos, um sumário, olha só os temas que ele vai trabalhar. Lembrando, pessoal, que ele vai trabalhar depravação total. Então aqui a gente vai ter exclusivamente esse tema. Ele traz o prefácio, introdução. O homem foi criado puro, a provação era necessária, não a queda da humanidade, o homem em total depravação, a queda é a imagem de Deus no homem, o que não é depravação total, o que disseram os arminianos sobre depravação total. Então ele vai citar Jacó Armínio, os remonstrantes, John Wesley e outros teólogos arminianos. Conclusão, bibliografia. Então a gente tem aqui praticamente aí 80 páginas, 70 e poucas páginas, tá bom? Que vai trabalhar o tema exclusivo depravação total, que é o primeiro ponto do arminianismo. Então aqui ele traz um prefácio. A introdução é interessante porque aqui ele já traz a linha pelagiana e muitos calvinistas, às vezes por maldade, outras vezes por ignorância, confundem o arminianismo com o pelagianismo e o semi-pelagianismo. Já na introdução ele desconstrói este pensamento, tá bom? Então é interessante a introdução deste livro. Então a principal diferença é que o arminianismo jamais nega o pecado original. Coloquei uma observação aqui, a minha letra é uma benção, né? Parece um grego clássico, mas enfim. Bom, aqui a gente tem o primeiro capítulo, o homem foi criado puro. Ele traz a linha de pensamento do próprio Jacó Armínio, vai desenvolvendo o tema numa linguagem muito fácil também. Então, olha só, os arminianos creem que o Deus bondoso, por sua bondade para sua glória, criou homens racionais e santos. Deus criou o homem, ele não o fez depravado, nem predeterminado a cair em depravação, mas foi o próprio homem que deixou seu estado de integridade e alienou-se de Deus por um ato voluntário. Depois ele cita as passagens bíblicas. Tá? Eu fiz várias marcações para eventuais consultas. Então, olha só. Aqui eu fiz mais uma marcação. O outro capítulo fala da provação era necessária, não a queda.
Então ele também vai desenvolver esse assunto sobre a queda. Olha só, fiz algumas marcações. Divergindo da teologia calvinista, que é baseada no determinismo, pelo qual tudo que ocorre no universo é decretado por Deus, o arminianismo prega que a queda do homem foi causada pelo mau uso da sua liberdade, não por um decreto divino. Armínio afirma que Deus não causou a queda do homem, seja direto ou indiretamente. Deus não é a causa eficiente do pecado, pois não determinou o pecado. Então aqui a gente tem uma nota abaixo, falando do pensamento calvinista. É interessante isso aqui, tá? Esse capítulo é muito interessante. E ele vai desenvolvendo o tema sobre a queda. Entra no capítulo que ele fala sobre a queda propriamente dita. Ele faz algumas... no seu desenvolvimento, ele faz a exegese dessa parte da queda, segundo a Bíblia. E o homem em total depravação. Essa parte é interessante porque aqui ele vai mostrar biblicamente que o homem sim é totalmente depravado e o seu estado original é de depravação mesmo. Olha só a quantidade de referências bíblicas. E a queda é a imagem de Deus no homem. A preservação da imagem de Deus no homem se dá pela graça divina. A humanidade não pode por si mesma restaurar a imagem moral nem redirecionar as imagens natural e política, porque lhe falta o relacionamento fundamental em que elas estão firmadas. A verdadeira imagem só pode ser restabelecida pela reconstituição do laço entre a imagem e sua fonte, que é Deus. Não há qualquer restauração da verdadeira imagem sem o Deus que ela retrata. O que não é depravação total. Ele vai explicar isso aqui de uma forma muito clara, de uma forma muito objetiva, e ele finaliza trazendo o que disseram os arminianos sobre depravação total, começando por Jacó Armínio, passando por John Wesley passando pelos remonstrantes, chegando a John Wesley, e aí ele vai citar outros teólogos arminianos que seguem essa linha de pensamento. Ele finaliza com uma conclusão: portanto, os arminianos creem que os efeitos da queda do homem são tão devastadores que a habilidade de responder a Deus e alcançar o caminho da salvação não são de forma alguma possibilidade para um homem senão se Deus o alcançar com sua maravilhosa graça. Então ele explica a verdadeira linha de pensamento. A depravação humana é total, mas a graça divina é superabundante e suficiente para alcançar todos os homens, dar-lhes toda a capacidade de crer em Jesus e fornecer-lhes total suporte para perseverar, hoje a dicção tá horrível, até o fim. Glória a Deus por sua graça total. Ele finaliza com a bibliografia, e este é o segundo livro que a gente tem desta linda coleção. O terceiro livro que eu quero mostrar para vocês é a Graça... Aliás, vamos para a Eleição Condicional. Vamos lá. Do Tiago Titilo. Segue a mesma diagramação, muda só a página, né? Olha só que interessante na capa. No livro que é a Teologia Arminiana, a gente tem a ilustração do Jacó Armínio. No livro Depravação Total, a gente tem aqui uma mão presa, né? Eleição Condicional, a gente tem aqui dois caminhos, né? Um simbolismo interessante na capa. Bom, a gente tem a mesma formatação, ficha catalográfica, folha de rosto, agradecimentos. E aí a gente tem o sumário. Ele vai trabalhar exclusivamente o tema eleição condicional, tá bom? Então ele vai trazer o prefácio, introdução, eleição e predestinação, a eleição de Jesus Cristo, a eleição de Israel, a eleição da igreja, a eleição de indivíduos, análise de passagens difíceis nas escrituras, conclusão e bibliografia, tá bom? Então aqui a gente tem o prefácio, a gente tem uma introdução do próprio Tiago Titilo, e aí a gente tem aqui o primeiro tema sobre eleição e predestinação. Para a gente entender a eleição de uma forma condicional, a gente vai abordar, né, a gente precisa abordar também a questão da predestinação. E ele explica muito bem essa parte da eleição e da predestinação na visão arminiana. Muita gente acha que os arminianos não creem na eleição e muito menos na predestinação. Na verdade, os arminianos creem sim na eleição e predestinação, porém de uma forma diferente do calvinismo. E aqui ele vai explicar, principalmente fazendo uma exegese, fazendo uma análise das palavras no original,
por exemplo, na palavra predestinação e na palavra eleição no original para estar trabalhando dentro da sua linha, dentro da linha arminiana. A gente tem aqui a eleição de Jesus Cristo, que é a primeira parte da eleição que ele vai trabalhar, como nós vimos lá no sumário. A eleição de Israel, então ele vai mostrar não só a eleição corporativa, mas a eleição individual, porque no próximo capítulo ele vai trabalhar também a eleição da igreja, tá? E ele cita muitas passagens bíblicas numa linguagem muito fácil, tá? Uma linguagem de fácil entendimento mesmo. Aí a gente tem um capítulo aqui à parte que ele vai trabalhar as passagens difíceis das Escrituras com relação à eleição. Ele faz esse trabalho também. Então ele cita muitas passagens, muitas referências bíblicas para nos ajudar a entender como funciona a eleição condicional. Claro que há sim a resposta humana. E aí eles finalizam, olha só, a eleição divina não exclui a responsabilidade humana, bem como e não exclui aliás, vamos ler de novo. A eleição divina não exclui a responsabilidade humana, bem como a responsabilidade humana não exclui a eleição divina. A doutrina da eleição, conforme a teologia arminiana, possui um elevado conceito, tendo uma sólida fundamentação bíblica. O propósito de Deus para os homens é salvar aqueles que creem no seu Filho Jesus e condenar os que não creem, manifestando respectivamente sua misericórdia. Porém, Deus escolheu aqui Jesus Cristo para resgatar a raça humana da maldição do pecado. E aí ele vai desenvolvendo essa conclusão. Assim, a doutrina bíblica da eleição reserva espaço para a eleição de indivíduos. Do ponto de vista bíblico, não há nenhuma razão para Deus escolher uma pessoa e não outra. A salvação, bem como a eleição, se deve exclusivamente aos méritos de Cristo. Ele é o eleito e os crentes são eleitos nele. Aí ele explica, finaliza com a bibliografia. Lembrando que sempre na orelha de trás a gente tem a fotografia do autor e uma pequena biografia do autor de cada volume desta coleção. Bom, agora a gente vai para a Graça Resistível, que é o quarto livro dessa coleção. O autor é o Zuínio Rodrigues. Então aqui a gente tem, né, o símbolo aqui, parece alguém resistindo, né? Bom, a diagramação é bem parecida, como vocês percebem. Ficha catalográfica, agradecimentos, abreviaturas e expressões latinas, e aí a gente tem um sumário. Ele vai trabalhar exclusivamente a graça, como acontece essa ação da graça. Então, primeiro ele vai trabalhar, a gente tem o prefácio, introdução, graça. Ele vai fazer uma exegese da palavra graça, tanto no Antigo como no Novo Testamento, descrições teológicas das operações da graça, ele vai distinguir os tipos de graça, vamos dizer assim. Depois, considerações sobre a graça no pensamento teológico de Armínio. Na parte 2, ele vai trabalhar a graça resistível, reflexões sobre a doutrina da graça resistível, base bíblica para a doutrina da graça resistível, graça resistível, um estudo de caso a partir da conversão de Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Interessante, conclusão e referências. Bom, é um livro muito interessante, porque traz um estudo exclusivamente sobre essa parte da graça, tanto da graça resistível como também da graça preveniente. A gente entende aqui também tudo isso. Então, a introdução, dado o estado caído da humanidade, seu caminho de pecado, bem como toda a impossibilidade dela pensar e desejar qualquer bem espiritual de si mesmo, depravação total, Deus desejando a salvação de todas as pessoas e providenciando expiação ilimitada por elas, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Então ele vai trabalhar aqui desenvolvendo essa introdução, e aí esse livro vai dividir em 3 partes, como nós vimos. Ele vai trabalhar a primeira parte fazendo uma exegese sobre a palavra graça, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, essa primeira parte é muito importante. A segunda parte, o segundo capítulo, aliás, da primeira parte, traz a descrição teológica das operações da graça. Então ele vai citar alguns autores, tem a graça atual, a graça habitual, a graça irresistível, a graça geral, a graça preveniente, a graça santificadora, graça suficiente, graça eficaz, graça comum, graça evanescente. E aí ele conclui
E o interessante é que em cada capítulo ele coloca perguntas para fixação. Isso é muito legal nesse capítulo. O capítulo 3 traz aqui considerações sobre a graça no pensamento do teólogo Jacó Armínio. Então aqui ele vai trazer sobre a graça, principalmente a graça na ordem da salvação, dentro da visão de Armínio. Ele cita várias falas e escritos de Armínio com relação à graça e o livre-arbítrio, por exemplo, graça resistível e graça preveniente. Tá? Ele citou aqui antes também a ação da graça de Deus, né, como a graça preveniente. Parte 1, graça resistível. Capítulo 4, reflexões sobre a doutrina da graça resistível. Então ele vai trazer essa linha de pensamento. Ele vai basear muito em passagens bíblicas também e escritos de outros teólogos que vão trabalhar essa linha de pensamento. Então essa parte é interessante porque a salvação é pela graça. Então a gente precisa entender como a graça de Deus age no ser humano. Gente, é interessante porque inclusive ele fala muito a respeito da ação da graça e a liberdade do homem, né, de resisti-lo ou não. Ele vai explicar tudo isso aqui dentro da visão arminiana. Ele coloca alguns quadros para poder estar facilitando o entendimento e ele finaliza cada capítulo com aquelas perguntinhas para nos ajudar no entendimento e na fixação daquilo que foi abordado no capítulo. Base bíblica da graça resistível. Ele desenvolve tudo isso mostrando os versos bíblicos que trabalham essa questão da graça resistível. Lucas 7,30, por exemplo, né? Apocalipse 22, e aí ele vai citando graça resistível, um estudo de caso a partir da redição de Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Gente, essa parte é muito interessante, porque ele faz toda uma exegese bíblica sobre o próprio apóstolo Paulo, que por um tempo resistiu, mas ele explica, né, com base nessa passagem, a resistibilidade da graça, sendo a graça resistível. Ele finaliza com a conclusão, como todos os volumes desta coleção, e depois a bibliografia. Aqui a gente tem a biografia do Zuínio Rodrigues. Este é o quarto livro, né? Vamos agora para o quinto. Vamos pegar aqui o Expiação Ilimitada, do Carlos Augusto Vailate. Essa é a obra mais volumosa. Os outros livros aí, de 64 a 100 páginas. Esse aqui são 160 páginas. É um assunto bem complexo, mas ao mesmo tempo, neste livro a gente tem uma explicação muito clara. Tanto que nós encontramos livros aí no mercado bem mais volumosos, né? Mas a editora Reflexão conseguiu trazer algo mais condensado, mais explicativo. E nós vemos nas escrituras, é um assunto muito claro. Inclusive tem muitos calvinistas que creem na expiação ilimitada, ou seja, que Jesus morreu por todos e não apenas pelos eleitos. Então a gente tem aqui, né, uma parte muito bonita. Aqui a gente tem a ficha catalográfica. Em seguida nós temos o sumário, e o sumário é muito simples, né? A gente tem o conceito da expiação na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como na Septuaginta e no Novo Testamento. A parte 2, teorias sobre a expiação. Então ele vai trazer as teorias que nós encontramos na teologia sobre a expiação. Isso é muito interessante. Capítulo 3, expiação em Armínio. Depois na remonstrância nos cânones de Dort. A expiação em Armínio, na remonstrância. E aí ele finaliza com os cânones de Dort. No capítulo 4, a Bíblia ensina a expiação limitada a expiação limitada ou a expiação ilimitada. Então ele traz passagens bíblicas usadas pelos calvinistas para apoiar a expiação limitada e depois as passagens usadas pelos arminianos para apoiar a expiação ilimitada. Ele traz uma conclusão e ele traz um apêndice muito útil, os pais da igreja, sobre a expiação ilimitada. Tá? Então aqui a gente tem abreviaturas, a gente tem uma introdução. O maior de todos os símbolos da fé cristã, ao contrário do que alguns possam imaginar, não é a manjedoura, o presépio ou o peixe, mas a cruz. Aliás, o cristianismo distingue-se das demais religiões pela importância que atribui à morte do seu fundador. Gente, essa introdução dele é formidável. Aqui ele traz alguns pontos. Carlos Augusto Vailate
Ele é um grande teólogo, um grande pastor. Ele começa, após a introdução, trazendo o conceito de expiação na Bíblia. Primeiro ele faz uma exegese no Antigo Testamento, como vocês percebem, na Septuaginta, e depois, olha só, ele traz alguns sinônimos, né, ou passagens similares no Novo Testamento, como por exemplo, sacrifício, redenção, vitória sobre as forças do mal, reconciliação, tem propiciação também, revelação, e aí ele finaliza com uma bela conclusão. Tá? Depois ele vai trabalhar as teorias sobre a expiação, que nós encontramos na teologia, aquelas teorias lá, teoria da substituição penal, teoria governamental, trazendo o autor de cada uma delas, e também a linha de pensamento, tá? E aí ele finaliza com uma conclusão muito interessante, falando a respeito de cada uma, traz pontos positivos, sim. O capítulo 3 é a expiação em Armínio, na remonstrância e nos cânones de Dort. Então ele vai trazer aqui a expiação segundo Jacó Armínio, e depois segundo os remonstrantes, e tudo que aconteceu e tudo que envolveu o sínodo de Dort, ou os cânones de Dort, né? E aí ele traz a conclusão. O capítulo 4, ele traz uma pergunta. A Bíblia ensina a expiação limitada ou a expiação ilimitada? Então ele traz uma explicação bíblica. Primeiro ele vai trazer alguns versos que os calvinistas usam, e aí ele faz uma exegese mostrando que esses versos não podem ser entendidos segundo a forma que os calvinistas aí de 5 pontos, que creem na expiação limitada, usam para fundamentar o seu pensamento. Em seguida, ele vai mostrar os versos que os arminianos usam, que é a última parte do capítulo. Deixa eu ver se eu chego nele aqui. Inclusive, acho que eu já até cheguei. Na página 94, eu tinha passado. Então aqui a gente tem alguns versos usados pelos arminianos para apoiar a expiação ilimitada. E são muitos versos mesmo, tá? Que ele vai desenvolver aqui para defender a linha de pensamento, que eu particularmente vejo que até mesmo calvinistas creem nessa visão, e muitos dizem que até o próprio Calvino defendia essa visão. O apêndice vai trazer os pais da igreja e a expiação ilimitada. Ele vai trazer o que os pais da igreja diziam sobre a extensão da expiação. Bibliografia no final, uma bibliografia muito completa. Aqui o nosso grande pastor Carlos Augusto Vailate, né, e uma pequena bibliografia dele. Bom, a gente tem mais 2 livros que são mais finos. A gente tem aqui o livro sobre Perseverança dos Santos, do Kate Stanley, talvez, eu não sei se a pronúncia está certa. É o livro que vai trabalhar o último ponto do arminianismo. Então, a gente tem aqui um início muito legal. O sumário. Gente, esse livro me ajudou muito a entender a visão de Armínio sobre a perseverança dos santos. Muitos arminianos, eles interpretam errado, ou talvez foram ensinados errados. E esse livro aqui, apesar de ser bem conciso, 60 e poucas páginas, é muito explicativo. Então a gente tem aqui primeiro apostasia e certeza, uma preocupação cristã. Armínio sobre a perseverança, a possibilidade de apostasia, condições de apostasia. 3, certeza. Então os problemas pastorais com a teologia reformada, certeza como ponto de partida. A bases a posteriori de certeza e a priori de certeza. E depois reflexões prático-teológicas sobre essa questão. É um livro muito claro, tá? E aqui, neste livro, primeiro aqui um prefácio, depois a gente entra aqui com já a parte do livro. E aqui a gente vai ter uma explicação muito clara sobre a visão de Armínio sobre essa questão da segurança da salvação, tá? Então ele vai falar um pouquinho a respeito de apostasia, a possibilidade real de apostasia, a perseverança condicional, né? Então aqui a gente tem uma posição, olha só, a semelhança prática entre os dois sistemas é que ambos concordam que uma pessoa aparentemente fiel e que aparentemente naufraga até o fim demonstrou que não era um dos eleitos. A dificuldade semelhante tanto para Armínio como seus contemporâneos reformados é que uma pessoa não pode prever com certeza se ela ou qualquer outra perseverará até o fim ou se cairá em descrença. Eu fiz muitas marcações para que eu pudesse
sempre que surgisse uma dúvida, voltar a este livro para eventuais consultas. Então eu coloquei um resumo, assim uma possibilidade de apostasia, embora um verdadeiro eleito perseverar. Porém, essa possibilidade de um crente cair existe. Então aqui tem uma distinção entre o eleito e o crente. Ele faz uma distinção muito legal segundo a linha de pensamento do próprio Armínio. Ele cita muitas passagens bíblicas, explicações de outros teólogos também, tá? Então um livro muito prático. A gente tem aqui cerca de 65 páginas, tem alguns teólogos que finalizam aqui também. E aqui uma pequena biografia do Kate Stanley, eu acho que é assim que pronuncia. Bom, o último livro desta coleção, a gente tem aqui o Pelagianismo e Semi-Pelagianismo, do Ivan de Oliveira. É um livro também de 70 páginas. Então é um livro muito legal, porque aqui a gente tem, inclusive esse livro aqui, ele veio com a folha um pouquinho diferente, folha um pouquinho mais branca. Talvez é porque o lote dele é um pouquinho diferente, né? Então a gente tem a mesma diagramação, porém a folha é um pouquinho diferente. Então aqui ele vai trabalhar, ele começa com uma parte mais introdutória, depois ele vai seguir mostrando a linha de pensamento de Agostinho contra Pelágio. Ele vai trazer todo o embate entre os dois, e depois Pelágio e Armínio, pensadores com ideias opostas. Então neste livro a gente tem a quebra da visão que arminianismo é semi-pelagianismo e pelagianismo. O Ivan de Oliveira, ele é muito legal, ele é muito prático no entendimento sobre essa questão. Na construção doutrinária de Pelágio, todo homem é criado livre como Adão, tendo, portanto, capacidade de escolher entre o bem e o mal. Cada alma é uma criação individual de Deus, não herdado por isto a contaminação do pecado de Adão. A universalidade do pecado no mundo é explicada pela fraqueza da carne humana e não pela corrupção da vontade humana pelo pecado. O homem não herda o pecado original de seu primeiro pai, embora os pecados das pessoas das gerações passadas enfraquecem a carne da geração atual, razão porque os pecados são cometidos a menos que as vontades individuais cooperem com Deus no processo da salvação. Então aqui, pessoal, vocês entendem que ele já começa explicando a linha de pensamento pelagiana, depois ele explica a linha de pensamento semi-pelagiana, depois ele traz o embate entre Agostinho contra Pelágio, Agostinho batendo de frente com relação a essa linha de pensamento, que a gente sabe que é uma linha errônea, e depois a gente tem no capítulo 3 o próprio Armínio também discordando de Pelágio e fundamentando a sua linha de pensamento com relação a isso. Tá? Então, inclusive ele cita aqui a depravação total na teologia arminiana clássica, em contraponto a Pelágio no arminianismo clássico, também conhecido como arminianismo de coração. A gente tem aqui o arminianismo liberal, que é o arminianismo de cabeça, né, que eles chamam, né? Então a gente tem alguns teólogos aqui que ele cita como representantes dessa linha de pensamento. E aí ele finaliza a total dependência da graça no arminianismo clássico. Então ele finaliza de uma forma muito legal, com uma conclusão trazendo ênfase e sustentando a posição arminiana de crescer na depravação total do homem. Bibliografia, aqui a gente tem uma biografia do Ivan de Oliveira. Então esse é o kit, a coleção, na verdade, Arminianismo, uma grande publicação da editora Reflexão, que agora tem novos volumes. Então você pode encontrar aí no site da editora Reflexão essa linda coleção para você conhecer de uma forma introdutória, mas também bem eficaz, toda a visão e toda a teologia arminiana de uma forma clara, de uma forma verdadeira, honesta e bem didática também. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim.